população de indivíduos e cada um deles, a cada sorteio, tem a mesma probabilidade de ser sorteado. É como se eu estivesse considerando uma distribuição uniforme entre os indivíduos, né? Só refraseando o exemplo da moeda. No caso da moeda, é como se eu tivesse um Nzão igual a 2 e quero sortear um indivíduo quando eu realizo um experimento, quando eu lanço a moeda. No caso dado, esse Nzão seria 6. Então, eu tenho sempre a distribuição uniforme e representando equiprobabilidade entre os indivíduos, né? Como é que eu realizo um, um processo de amostragem aleatória simples? Eu gero números pseudo-aleatórios dessa distribuição uniforme entre um e nzão, e os números que foram sorteados vão compor a minha amostra. Então, aqui eu tenho um indivíduo de número 1, número 2, número 3, eu tenho aqui uma sequência de indivíduos, né? Indexados. O último é nzão, o primeiro é 1 e assim por diante, né? Então, esse conteúdo, pensando ele no computador, como é que seria? Lá dentro dos scripts que eu tenho compartilhado com vocês, onde é que estão esses scripts? Lá no começo do semestre, acho que é esse linguagem, programas e portais. Eu vou ter aqui a parte essa parte do OneDrive, é? É, essa parte lá do OneDrive. Dentro da pasta P, eu vou ter os arquivos, os arquivos da aula de hoje, né? Agora a gente vai passar pelo arquivo, ah, cadê a amostragem? Pelo script 02, a amostragem. Amostragem. Script 02, amostragem. Eu tenho aqui um link que nos orienta a utilizar lá do Pandas Data Frame o conteúdo que está dentro da classe Sample e permite que você realize a amostragem aleatória simples de maneira direta, né? Eu estou aqui na célula número 1, primeiro eu importo o Pandas, aí eu crio uma função chamada getSimpleRandomSample. A minha simulação aqui vai envolver um conjunto de dados que a princípio seria a minha população e um tamanho de amostra que eu desejo desse conjunto de dados maior. Esse conteúdo que a gente vê agora para vocês vai ser muito importante daqui a pouco, porque quando a gente chega na etapa de modelagem e previsão, a gente pega o conjunto original e separa em dois subconjuntos. A gente tem um subconjunto, aliás, em três. A gente tem originalmente o subconjunto de treinamento, de indivíduos sorteados aleatoriamente no meu conjunto original, e o conjunto de teste, de indivíduos também sorteados de maneira pseudo-aleatória. Eu digo pseudo-aleatória porque o ser humano tem dificuldade de replicar o conceito de aleatoriedade, né? Então, existem regras matemáticas que geram sequências pseudo-aleatórias. E se você conhece essa regra, você vai conhecer a própria sequência. Então, não existe a ideia de aleatoriedade propriamente dita, né? A gente simula essa ideia. E dentro da amostra de treinamento, a gente faz uma segunda separação. E a gente separa um subconjunto do treinamento para realmente treinar os modelos, e um outro subconjunto para avaliar a qualidade desse modelo que foi treinado, que é o subconjunto de validação. Tudo isso se baseando em processo de amostragem probabilística. Pessoal, por que é probabilístico? Porque eu atribuo uma probabilidade para cada indivíduo com a minha amostra, né? Então, dentro dessa função getSimpleRandomSample, eu construo o que eu estou chamando aqui de sample data, que de um data frame, que vem do meu argumento da função, né? Eu vou realizar a função sample.
Aqui eu estou informando o tamanho dessa amostra e estou dizendo que os sorteios vão ser sem reposição. Ou seja, eu sorteio um indivíduo da população e não pode ser ressorteado. Então, essa função sample, ela é responsável por sortear N indivíduos de um conjunto de dados cujo tamanho é maior do que esse nzinho, né, naturalmente. Deixa eu executar essa primeira célula. Ele acabou de reconhecer essa função. Aqui eu estou pegando aquele mesmo conjunto que eu passeava ainda há pouco com vocês, que é o conjunto que envolve os dados de manutenção de ar-condicionado. Estou pedindo para ele exibir aqui o shape e tudo mais. Eu tenho 579 linhas, 4 colunas, e quero construir uma amostra aleatória simples de 5 indivíduos. Será que com 5 indivíduos eu consigo representar essa população, né? De 579? Eu vou usar a função getSimpleRandomSample, que eu criei há pouco. O conjunto é BD01 e o tamanho da amostra é esse N igual a 5. Aqui eu peço para ele imprimir esse conjunto e depois para gerar um conjunto de estatísticas descritivas, né? Tanto da população quanto da minha amostra. Para a gente conseguir fazer uma comparação entre um e outro, né? Pronto, eu selecionei os 5 indivíduos de maneira totalmente aleatória, o indivíduo da linha 69, da linha 152 e assim por diante. O meu conjunto de dados completo, ele envolve essas estatísticas descritivas. Por exemplo, em média, o tempo entre falhas é de aproximadamente 20. Do número de incidência de falhas, em média, a gente tem 19, aproximadamente, né? Será que eu obtive estimativas da minha amostra que se aproximam desses parâmetros da população? Por que é que aqui eu tenho parâmetros que eu estou trabalhando com a população toda, né? Que é o meu conjunto de dados original. Será que as minhas estimativas se aproximam, né? Aí está aqui as descrições do meu conjunto amostrado. Olha, dessa amostra, em média, eu tenho um tempo entre falhas de 15,02. Eu esperava 20,25. Então, eu errei ali em aproximadamente 5 unidades de tempo. Pode ser um erro elevado que eu cometi aqui. Para ter uma ideia mais clara, se eu estou errando muito ou se eu estou errando pouco, eu posso utilizar como medida a diferença relativa. Seria a diferença entre o valor do parâmetro e o valor da estimativa sobre o valor do parâmetro. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Viu? Fazer um exercício aqui. Chamado TP-Time parâmetro. Deixa eu ver se dá certo. No caso, eu quero a coluna desse conjunto de descrição. Tempo falha. Aliás, a linha min, né? E a coluna tempo falha. Isso vai dar certo. E esse outro eu vou chamar de... É para lembrar que é um estimativo, que agora vai ser do meu conjunto amostrado, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês perguntam, viu? Aqui eu estou pegando o parâmetro, que seria o tempo médio, e aqui eu estou pegando a estimativa que veio da minha amostra. Aí aqui eu vou calcular a diferença relativa. E seria igual
Eu não botei um pai ainda não, né? A diferença absoluta entre esse cara e esse cara sobre o valor do parâmetro. Quer dizer, qual foi o erro que eu cometi em relação ao tamanho, à magnitude do parâmetro, né? Olha, o erro foi de mais do que 25%. Não foi qualquer erro. Vocês conseguem me trazer algum justificativo para eu ter tido um erro tão grande? Vocês observam que eu adotei aqui uma amostra de tamanho 5, mas não justifiquei em nenhum momento por que é que eu adotei uma amostra de tamanho 5. Então, o tamanho da amostra, para ser definido, requer alguma ciência. Eu não usei nenhuma ciência para definir, eu simplesmente arbitrei. Sempre que a gente deixa o ser humano decidir as coisas, ele traz resultados estranhos, tá? Então, para definir o tamanho da amostra, que nesse caso aqui foi 5, a gente teria que ter um cuidado a mais. Sobre a amostragem aleatória simples, vocês têm alguma dúvida? Estamos bem? Seguindo, a amostragem aleatória simples é apenas a mais simples dos processos de amostragem. Existem alternativas um pouco mais sofisticadas. Uma delas é a amostragem sistemática. Vocês observam que quando eu fiz a seleção aqui, eu sorteei índices de maneira totalmente desamarrada entre si. Eu poderia tranquilamente ter sorteado os indivíduos número um, 2, 3, 4, 5. Nada me impede disso. E às vezes a ordem desses índices pode revelar algum nível de informação. Se eu tivesse, por exemplo, se eu tivesse seguindo uma ordem, né? O primeiro ar-condicionado é o dessa sala, né? O segundo também dessa sala, o terceiro da sala vizinha, assim por diante. Vai que os hábitos de operação das pessoas influenciam na condição dos ar-condicionados. Então, na amostragem aleatória simples, eu não conseguiria pegar esse tipo de problema, porque estaria tudo concentrado, é como se eu estivesse enfiando a colher. Ou seja, na simples, eu dou a possibilidade de enfiar a colher naquele panelão de arroz e pegar somente de um cantinho do panelão. Não dá para pegar um caroço de um canto, de outro, de maneira garantida, né? Existe a possibilidade de ser espalhado, mas também existe a possibilidade de não ser. Para contornar esse problema, a gente tem a amostragem aleatória sistemática. Qual é a ideia dela? Você sorteia o primeiro indivíduo aleatoriamente e a partir dele, a uma mesma distância, você sorteia os próximos. É um processo de amostragem que tenta te garantir a varredura, por exemplo, de um mapa. Então, se os ar-condicionados, os índices deles, seguem algum significado na ordem, você está garantindo que vai varrer toda essa lista, né? Vai promover uma amostra de toda a lista de indivíduos. Se eu estou diante de uma linha de produção que dispara itens, que produz itens a cada 10 minutos, você pode promover uma aleatória sistemática também ao longo do tempo. Então, a cada meia hora, eu pego o último indivíduo que sai da minha linha de produção. Então, ora esse intervalo de varredura é discreto, caso pensando nos índices dos indivíduos, e ora ele pode ser contínuo, eu posso varrer o tempo. Eu posso varrer um volume, né? Estou produzindo refrigerante. A cada 250 ml eu paro e pego uma amostrazinha do refrigerante para analisar a qualidade e tudo mais, né? Então, a sistemática tem essa regra. Por que é aleatório? Porque o primeiro indivíduo, o primeiro momento, ele é sorteado de maneira aleatória. Então, você escolhe uma unidade de medida. E aqui tem uns exercícios, vocês vão poder assistir as videoaulas e tudo mais, né? Você pega um intervalo no qual os indivíduos estão distribuídos. Esse intervalo ele pode ser discreto, como eu falei há pouco, pode ser os índices dos indivíduos, assim como os indivíduos podem estar distribuídos no intervalo contínuo como o tempo. Então, você destaca o primeiro momento desse intervalo, você destaca o último momento. Você sabe que quer sortear N indivíduos.
Então, a ideia seria você pegar esse intervalo e quebrar em nzinho pedaços de igual comprimento, ou de aproximadamente igual comprimento. Essa é a mesma continha que a gente fez para construir distribuição de frequência. Você faz, calcula a amplitude do intervalo, a diferença entre o máximo e o mínimo, que no caso contínuo é somente a diferença mesmo, né? No caso discreto, eu tenho que somar um. Vou dar um exemplo. O TI é 1 e o T2 é 2. Eu tenho dois indivíduos prováveis. Se eu aplico TF menos TI, eu tenho 1 como resposta, no espaço discreto, né? Eu termino fazendo TF menos TI mais 1 pensando no espaço discreto. O contínuo termina sendo mais intuitivo. Eu pego a amplitude e divido por N. No espaço discreto, eu também pego a amplitude e divido por N. Só que no espaço discreto é a diferença mais 1. Aqui eu tenho o Dzinho que representa a distância entre indivíduos. Aí eu posso sortear, por exemplo, um primeiro indivíduo aleatoriamente entre TI e D. E a parte dele é uma distância de D, eu vou pegando os próximos. Ou eu posso sortear um indivíduo aleatoriamente entre TI e TF. E a parte dele para cima e para baixo eu vou calculando a distância de D e pegando o vizinho. Como é que seria esse código implementado em Python, né? Eu vou até pegar isso que eu implementei aqui e levar para a sistemática. Então, pensando no algoritmo mais cru, né? Eu teria uma população de tamanho nzão. Dessa população eu quero uma amostra de tamanho nzinho. Aqui eu estou usando 10 indivíduos. Poderia ser 5, né? Para eu continuar com a ideia lá do outro. O índice inicial, já que a amostra aqui ela é indexada nas linhas, né? A população é indexada nas linhas. O TI seria 0 e o TF, que é o índice final, seria o tamanho da população menos 1. Como eu tenho um espaço, um intervalo de índices aqui que é discreto, o Dzinho seria o inteiro mais próximo da amplitude desse intervalo entre TI e TF sobre o tamanho da amostra. Aqui eu imprimo o Dzinho e depois promovo um range entre 0 e nzão o Dzinho, né? Só para a gente visualizar o que é que a gente teria de possibilidade. Então, o primeiro indivíduo é o indivíduo de número 0, depois de 116, 232, 345, 464. Vocês percebem que não houve aleatoriedade aqui, né? Eu peguei o primeiro indivíduo, depois o indivíduo de distância 0 mais D, o próximo, distância 116 mais D e assim por diante. A distância entre os indivíduos vai ser sempre 116. Só falta envolver o componente aleatório. Eu não tenho que necessariamente começar no indivíduo número 0, né? É o que vai acontecer na próxima célula. O primeiro indivíduo vai ser sorteado ao acaso. E para isso eu estou utilizando do NumPy a classe random, que tem um padrão de gerador de números aleatórios. Esse RNG é a sigla para Random Number Generation, né? Generator, né? Eu vou gerar números inteiros entre o mínimo, eu poderia ter até assim, TI, e o máximo que seria o D, que eu calculei ainda há pouco. Eu tenho TI, não tenho? TI, tá? Aqui eu imprimo esse primeiro indivíduo que foi sorteado aleatoriamente, e a partir desse primeiro indivíduo, eu vou ter os próximos. Sempre a uma distância de D. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou somando esse carinha a momentos de comprimento D entre 0 e N. E aqui eu imprimo esses índices. Na linha 10, eu separo aquela amostra que seria sistemática. Eu pego do data frame original apenas os indivíduos que estão na localização daqueles índices que foram sorteados pela sistemática. Depois imprimo a amostra correspondente.
Olha, agora o primeiro indivíduo foi o indivíduo de índice 111. A distância entre ele e o vizinho vai ser de novo de 116. Eu obriguei a ser de 116, né? Aí quando eu pego esse valor e somo 116, eu obtenho 343 e assim por diante, né? Estão aqui os indivíduos sorteados. Será que eu obtive um resultado mais interessante? O que é que eu faço aqui na sequência, hein? Ah, aqui eu implementei a função mesmo. Eu peguei esse texto todo e joguei dentro da função. Acho que depois eu faço pronto. Deixa eu falar um pouquinho então sobre a função novamente. Não precisaria estar importando esse NP todo o tempo, né? Então, para seguir a ideia da amostragem aleatória simples, eu passo o data frame e passo o tamanho da amostra. Estou calculando o tamanho da população, o tamanho da amostra, o índice inicial é 0, TFN-1. Estou calculando o D, estou pegando os índices, peguei aquele código lá, o certo é fazer assim, TI mais D. Pegando os índices, tudo que eu expliquei para vocês, né? Imprime e... Essa arrancou também, né, professor? Oi? Esse tamanho do intervalo poderia ser um número aleatório também, né? O tamanho do intervalo, ele tem que garantir que os N indivíduos vão ser sorteados com a distância entre vizinhos de aproximadamente a mesma, né? Então, a distância entre os indivíduos vai ser uma constante, Edinho. Eu desejo garantir Mas, que os vizinhos sejam equidistantes entre si, entendeu? é obrigado, então, que seja equidistante, né? Porque poderia ser um conjunto que tivesse mais ou menos naquela distância, em vez de ser um elemento fixo, né? Para promover mais aleatoriedade na amostra, né? Mas esse ponto que você destaca é interessante, porque a suspeita que a gente tem é que a sistemática não é tão aleatória assim. Mas, na verdade, ela é tão aleatória quanto aleatória simples, porque o primeiro indivíduo é sorteado aleatoriamente. Então, termina que todo indivíduo é igualmente provável. Não tem nenhum que tenha uma chance maior ou menor de ser sorteado em relação ao outro. Eu Simplesmente fiquei com esse porque a sentimento, né, sequência professor? começa de maneira aleatória. Eu fico com esse sentimento porque na outra amostragem, tudo é aleatório, né? Todo elemento é aleatório. E esse só o primeiro que é, né? Mas, na verdade, dá no mesmo, né? É, dá no meio. Só que esse aqui tem uma vantagem. Ele garante que você varra a lista, seja ela distribuída num espaço discreto ou contínuo. E a aleatória simples não garante isso. Aí termina que na prática a sistemática ela é mais interessante do que a aleatória simples. Embora que as pessoas usem mais a aleatória simples por uma razão muito simples. A aleatória simples é mais simples de você entender. Não é tão complicado de explicar, né? Você pode explicar a aleatória simples como um dado em que você tem N faces. Cada face que sai um indivíduo está sendo sorteado. Na sistemática não é bem assim. Você tem que fazer uma sofisticação, né? Veja quantas linhas de código eu tive que incluir na sistemática. Mas E ela é mais também confiável, viu? depende do experimento também, professor, porque tem experimento que não faz sentido você fazer uma amostragem sistemática, né? É verdade, é verdade. Na situação da amostra de sangue mesmo, né? Seria difícil você tirar um pouquinho de sangue, depois tirar mais um pouquinho, pensar nessa amostra saindo ao longo do tempo, né? Então, às vezes, não dá para você fazer essa separação. Mas sempre que der, é melhor que se use a sistemática ao invés da simples, viu? Deixa eu executar aqui a nossa função. Ela foi lida. E agora eu vou trazer para o meu banco de dados. A assinatura dela é bem parecida com a aleatória simples, né? Aqui eu estou usando aqueles describes. Está aqui a minha amostra. Agora, olha, é, o BD01, né? O parâmetro pensando em tempo. É 20,25 que a gente já tinha visto.
e para a sistemática deu 14,4, ou seja, errou mais do que a aleatória simples, viu? Deixa eu ver qual foi o erro agora. O outro tinha sido aproximadamente um quarto, né? Olha só, isso aqui foi bem maior, né? O de um quarto para quase 29%. E você percebe que, por mais que você se esforce, é natural que exista um distanciamento entre o que você estima da amostra e o que acontece na sua população. É natural que aconteça esse erro, né? O nosso objetivo é, de alguma maneira, tentar controlar esse erro. E pensando em amostragem, além do componente aleatório, a gente tem o tamanho da. Na sequência, a gente vai estudar tudo. Agora, existem alternativas que também envolvem um nível de sofisticação interessante. Por exemplo, a gente tem a estratificada proporcional. Qual é que é a ideia da estratificada proporcional? Ela envolve um nível de conhecimento mais elevado sobre o problema que você está estudando, sobre a população que você está estudando. Por exemplo, você tem ideia na amostragem estratificada proporcional de alguma variável que interfere no resultado do seu parâmetro. Então, tipo, seguindo aqui o slide, né? Se a gente sabe que o sexo interfere na preferência de voto da pessoa, então eu vou querer que a proporção de pessoas de cada sexo na minha amostra seja aproximadamente aquela proporção de pessoas para os respectivos sexos na minha população. Então, note onde é que está o nível de conhecimento mais elevado aqui. Eu preciso conhecer, então, a distribuição de probabilidade daquela variável na população para tentar aproximá-la da minha amostra. Então, por exemplo, se eu sei que da minha população 60% das pessoas são do sexo feminino, eu vou obrigar minha amostra a ter 60% dos indivíduos como sendo também do sexo feminino. Então, eu estou tentando replicar na minha amostra aquela distribuição de probabilidade da minha população. A distribuição de frequências relativa do sexo na minha amostra seria aproximadamente a distribuição de probabilidade do sexo na minha população. Então, aqui já deve ter acontecido um caminho, uma estrada, um percurso que a pessoa pode refletir sobre quais são as variáveis que interferem no seu objeto de estudo. E mais do que isso, precisa conhecer ou ter estudado a distribuição de probabilidade daquela variável na população para você conseguir replicar na amostra. Né? Como é que seria isso no computador? Eu já defini aqui a função get proportional stratified random sample. Agora eu informo mais coisas, não é apenas o conjunto de dados da população e o tamanho da amostra. Eu informo também daquele conjunto de dados qual seria a variável, qual seria a coluna que vai ser a variável de extrato. E informo também sobre como é que eu quero realizar a amostragem dentro de cada uma das estratificações. Então, no nosso exemplo, eu vou ter uma população do sexo feminino e outra do sexo masculino. Dentro da população do sexo feminino, como é que eu quero amostrar os indivíduos? Como é que eu quero sortear os indivíduos? Eu posso usar uma sistemática ou eu posso usar uma aleatória sim. A gente já tem aqui um nível de mistura de uso de alternativas de amostragem. Né? No sexo masculino, eu posso usar um outro processo de amostragem. Então, aqui eu informo também como é que eu quero realizar essa função de subamostragem. Né? Eu guardo o tamanho da amostra em nzinho. Eu preciso da distribuição de probabilidade daquela variável de extrato na minha população. Então, do data frame, que representa a minha população, eu separo a coluna daquela variável de extrato e daquela coluna eu construo a distribuição de frequências relativas. É o que eu estou chamando aqui de próprio dígito. Seria a distribuição de probabilidades daquela variável na minha população. Eu imprimo essa distribuição. Depois, eu guardo quais são as categorias de extrato. Na linha 10, eu estou guardando extrato dessa distribuição
os índices, né? Quais seriam os valores que estão sendo observados no meu conjunto de dados da população. Depois eu converto com uma lista, para ficar mais fácil de acessar os caras. Eu guardo aqui o número de possíveis resultados dessa variável de extrato. E aqui eu começo a construir aquela que seria a minha amostra estratificada proporcional. Vejam como o código para estratificada proporcional é mais sofisticado. Eu vou começar com o primeiro extrato. Aí tem um data frame específico para aquele extrato. Eu vou separar data frame apenas as linhas para as quais a variável de extrato tem um resultado igual àquele extrato I. Aqui eu tenho o tamanho da subpopulação daquele extrato. Aqui eu tenho o tamanho da amostra para aquele extrato. Então, você me informou lá na chamada da função qual seria o tamanho da amostra geral. Esse tamanho de amostra vai ser distribuído entre as subamostras, né? Então, aqui eu estou dizendo que quero que aquela proporção daquele extrato seja proporcionalmente representada na minha subamostra aí, né? Ou seja, se eu tenho uma amostra de tamanho 10 e a proporção de mulheres na população é de 60%, eu quero que 60% de 10 seja o tamanho da amostra de mulheres. É por isso que eu estou pegando aqui esse Nzinho e multiplicando pela probabilidade correspondente àquele extrato. E aí, para construir a subamostra I de tamanho NI, eu estou aplicando aquela função que eu passei como argumento. Eu acho isso aqui muito massa. Porque eu já tenho duas funções até aqui criadas, né? Da aleatória simples e da sistemática. Eu posso passar uma ou outra. Então, o Python, assim como é, permite que você passe funções como argumentos. Isso é muito massa. Aqui eu estou usando essa função que eu passei como argumento, entregando a subpopulação I e o tamanho de amostra I. E guardando lá naquela amostra que começou sem nada. Aquele data frame seria a amostra. Então, estou concatenando, né? Essa função também é importante do pacote pandas. Eu estou concatenando o sample data atual com esse sample data do extrato I. E concatenando por linhas, né? Por isso que o axis aqui é zero. Uma coisa que eu apanhei muito para entender, eu cometi diversos erros até perceber, é que quando você vai concatenar, você passa os indivíduos como uma lista. Então, você informa a lista de indivíduos que você quer empilhar, né? Se eu passo aqui um evés de zero, você vai empilhar as colunas lado a lado. Se você passa o zero, você empilha as colunas uma abaixo da outra. Isso eu estou dentro de um for. Quando eu terminar, eu simplesmente exibo esse conjunto de dados e retorno ao usuário. Deixa eu compilar ele aqui. Aqui está em 10, deixa eu passar para cima. Então, o que é que a gente tem? Ó, eu estou aqui estratificando por fornecedor. Então, eu quero 5 indivíduos e quero uma amostra estratificada pela variável fornecedor. E dentro de cada subpopulação, porque eu tenho dois tipos de fornecedor, né? O fornecedor A e o B. Dentro de cada uma dessas subpopulações, eu vou querer uma amostragem aleatória simples para sortear os indivíduos. 60% dos indivíduos são do fornecedor A, ou 61%, né? 61% de 5 dá quanto? Vai dar aproximadamente 3, né? Então, eu vou ter 3 indivíduos de A e 2 indivíduos de B, já que são 5 ao todo, né? E onde é que veio essa garantia? O fato de que 60% ou 61% de 5 dá 3. E, consequentemente, 39% de 5 dá 2. E aqui eu tenho os resultados dessa amostragem aleatória proporcional. A média foi de 20. Ó. Rapaz. Aliás, isso aqui é da população, né? Olha da estratificada proporcional. Ó. 21,44. Então, por enquanto, dessas três, quem está ganhando é a estratificada proporcional.
é da população. Quando eu peguei o conjunto de dados completos, 61% deles era do fornecedor A. Aí eu quis obrigar que 61% da minha amostra fosse de A também. Então, isso não acontecia até agora. A sistemática não obriga e a aleatória simples também não obriga. A proporcional é que traz essa obrigação. Aqui eu errei menos, viu? O ideal de pegar essa variável, essa variável, uma fornecedor, tem que pegar uma variável que está enchendo. Observa que eu estou aqui estudando, a análise que eu estou fazendo com você é sempre sobre a variável tempo, né? Aí a pergunta que eu estaria fazendo, a tua pergunta é muito boa, viu, bicho? Qual variável que eu vou escolher para poder realizar a estratificação? Qual vai ser a variável de extrato, né? Aquela que mais parece interferir sobre a variável de desfecho. Se tu lembrar, lá quando a gente estudava descritiva, a variável fornecedor interferia muito nas outras variáveis. O fornecedor A era melhor do que o B. Os condicionadores de A eram melhores do que o de B. Então, eu seleciono essa variável para ser a variável de extrato, porque eu sei que ela interfere no resultado da variável que eu estou estudando de fato. E nesse caso aqui é o tempo entre falhas. Talvez por isso a gente tenha conseguido melhorar tanto a nossa estimativa. Não sei se percebem que é como se eu tivesse. O analista, ele passeia pelos dados não apenas uma vez. Na primeira vez, é uma exploração que ele está realizando. É como se você estivesse chegando numa ilha virgem. Você quer explorar aquela ilha que você não tem ideia. Aí daqui a pouco você começa a perceber quais variáveis parecem ter interferência na desfecho. O bom do Kaggle é que ele sempre orienta você a estar focando na variável de desfecho. Ele sempre diz, olha, eu quero prever essa variável. A pessoa vai morrer ou não, né? Vai acontecer desmatamento ou não. Então você sempre tem aquela variável que é a variável que você está interessado em estudar. Qual é aquela que mais interfere nessa variável? Voltando para o nosso conteúdo, essa vai ser a variável de extrato. Compreendeu? Já se sabe, dentro da plataforma Kaggle, a gente já sabe que o processo de amostragem hoje é o que tem ditado a regra para você ter boas estimativas ou não. Essa notícia é boa, Ademir. Não se trata da tecnologia que você usa para construir um modelo matemático. Você pode ter uma rede neural, pode ser uma regressão linear simples, pode ser, a gente vai passar por tudo isso. Mas o processo de amostragem para treinar um modelo é que tem feito a diferença. É onde vem a criatividade do analista. Essa parte de amostragem realmente é muito importante. No caso do que ele tem interesse, será que ele já passaram por um não? É possível que o sorteio que eles tenham feito tenha sido totalmente ao acaso. Mas quando você vai treinar o seu modelo, você tem chance de brincar com isso aqui que eu estou mostrando. Como é que você vai, dentro do seu conjunto de treinamento, separar em treinamento e teste? Porque o fato é que vai ser um modelo dessa brincadeira que você vai aplicar na vida real. Que para o Kaggle é os dados de teste do Kaggle. Que eles é quem conhecem a variável de desfecho para esse dado de teste. Você não conhece. Ele só te entrega a matriz X. Ele não te entrega a matriz Y, que é a variável de desfecho. Ele não te entrega, né? Ele quer saber o que é que você vai prever para ele lá dentro dos computadores deles, eles avaliarem seu desempenho. Aí, seguindo aqui, agora eu tenho a amostragem. Eita, não mudei o nome, não foi? Proporcional. Proporcional agora. Eu poderia ter implementado uma função para fazer essa conta aqui, né? Eu estou vacilando. Olha como o erro caiu, ó. Caiu de 1/4, ou quase 30% para 0,05. Professor, então vamos sempre usar a estratificada proporcional. Quando der para usar, usa. Nota que eu tenho que ter um nível de conhecimento superior para conseguir usar a proporcional, né? Tem que ter ideia de quem é que interfere no desfecho, ter conhecimento da distribuição de probabilidades. Para vocês isso não é difícil, vocês têm um conjunto de dados, que entre aspas seria a população, né?
Pessoal de casa está acompanhando direitinho. Diego. Deixa eu ver quem é mais. João já chegou? Diego tá de boa. João é que falta hoje, né? Sim, hoje às 14 horas tem um convite. Você recebeu esse convite? Diz que vai ter uma pelada na quadra aqui, que são os professores da matemática e da computação contra os alunos da matemática e computação. Você recebeu esse convite? Então, se ela tem a prova, hoje é É, né? perto. Eles mandaram um e-mail. Pensava que tinham mandado para os alunos também. Sim, acho que não Foi. achou. Eu tô com o meu tênis aqui na mochila. Qualquer coisa eu chego lá. Vai matar a Vai saudade, né, jogar, Ademir? né? Vai dar aula, né, professor? Você não joga, não, dá aula, né? Ô, rapaz, ô tempo bom, cara, ô tempo bom. Você é bom de bola, Agora viu? eu sou um velho. Tempo bom, viu, parceiro? Tempo bom. Eu ainda tenho um uniforme lá em casa, viu? É, Aquelas não, camisas bom demais. que a gente pintou na mão lá o número, tu lembra? Foi. Lembro, com certeza. Foi muito bom aquele campeonato. Ademir foi o primeiro aluno de iniciação científica. Aí lá a gente vai para o centro da cidade, compra umas camisas brancas, aí pega uma tinta preta, pinta o número nas costas para poder jogar um campeonato lá da universidade. Aí foi divertido demais. Ok. Então, até aqui a gente está bem na foto com a estaticada proporcional. Tem outras alternativas? Tem uma última para essa introdução que eu faço com vocês, que seria a sistemática por mapeamento. Essa eu acho arretada. Você teria os indivíduos espalhados no tempo ou no espaço, e a suposição física é que cada indivíduo ocupa um lugar no tempo e no espaço, e aí você varre o tempo e o espaço de maneira aleatória. Exemplo, eu posso sortear um horário do dia e um ponto no mapa da universidade, e a primeira pessoa que estiver naquele horário e naquele local, eu pego para fazer a minha entrevista. Então, passei aleatoriamente pelo tempo, pelo espaço para sortear os indivíduos, né? Isso é bacana porque, por exemplo, para aleatória simples, eu preciso ter a lista de indivíduos. E nem sempre essa lista é fácil de você obter. Então, se eu estou estudando indivíduos miseráveis e uso como lista o registro da pessoa física, esse indivíduo não vai estar na minha lista. Mas ele vai estar ocupando algum lugar no espaço e no tempo. Então, o carinha, ele não tem RG, não tem CPF, mora embaixo do viaduto. Ele tem uma probabilidade de ser sorteado para a minha amostra. Pensando nessa amostragem aleatória sistemática por mapeamento, né? Então, a ideia é que, o que é sistemático? Porque os indivíduos estariam igualmente espaçados, os vizinhos, né? Estariam igualmente espaçados entre si. Por que é aleatório? É porque o primeiro indivíduo sorteado, ele é aleatório. Eu posso usar também a aleatória simples para um mapeamento, né? Então, tenho aqui o eixo X, eu tenho aqui o eixo Y, sorteio pontos aleatórios de cada um dos eixos. Aí eu tenho aquele risco de ter pontos concentrados apenas numa região, que a sistemática não tem, né? Como é que seria esse processo no computador? Eu implementei aqui o Get Mapping Sample Random Sample. Aqui eu estou passando os limites, isso aqui é para amostragem aleatória simples, né? Estou passando os limites de cada uma das variáveis que eu estou interessado. Estou dizendo aqui o tamanho da amostra. Esse bounds, deixa eu explicar um pouquinho a ideia dele. Ele traz as variáveis de interesse que delimitam, né, esse espaço-tempo. No caso aqui eu tenho a latitude. Tenho aqui, na verdade, um dicionário de dicionários, tá? A latitude é um dicionário que envolve o mínimo de -10 e o máximo de -1. A longitude, que envolve o mínimo de 15 e o máximo de 20. E o tempo? Eu quero aqui o horário entre 7 da manhã e 22 horas. Então, o bounds é definido dessa maneira, né? Deixa eu colocar aqui. Deixa eu voltar para cá. Então, eu tenho as dimensões que seriam o nome do que vem nesses bounds. No caso aqui, eu tenho latitude, longitude e tempo.
Eu vou guardar o sample size que eu chamei de N. E vou aqui definir as coordenadas amostradas. Dentro de um for, eu vou varrer esse for para cada uma das dimensões, né? O dimension traz essas dimensões. Para cada uma dessas dimensões, eu vou gerar N indivíduos aleatórios da distribuição uniforme, ou seja, de uma maneira totalmente aleatória, entre o mínimo, que seria o mínimo daquela variável, e o máximo, que seria o máximo daquela variável. Varrendo isso em todas as dimensões, eu vou ter aqui uma amostragem tridimensional, né? Guardo essas coordenadas naquela dimensão e sigo em frente no meu for. Depois eu imprimo e retorno para o usuário essa amostra. Deixa eu compilá-la e deixo eu executar. Então, o que é que eu tenho como resposta aqui, né? O primeiro indivíduo estaria na latitude menos 8,39 e longitude 17,75. Em que momento? Aproximadamente às 16 horas. O segundo seria mais próximo às 17 horas, em outra latitude e longitude, né? Então, qual é a ideia aqui, né? Que você construa um roteiro de viagem ou de passeio ordenado no tempo e no espaço. Aí você vê qual é a melhor ideia, né? Então, por exemplo, eu poderia começar a cerca ali entre meio-dia e as 13 horas, nessa coordenada, e depois ir para a próxima coordenada, que seria às 16 horas. Mais próximo às 17, eu teria que estar nesse ponto. E para fechar o dia, ali entre 8h30 e 9 da noite, eu teria que estar nessa outra coordenada. Então, em geral, eles ordenam no tempo para você definir o roteiro de viagem, tá? Já que eu tenho uma determinada coordenada. No caso aqui, o mínimo, né? Para lá. Só para exibir como é que eu passearia por esses bounds aí. Tranquilo, meu povo? Em relação à amostragem, alguma dúvida? Tudo na paz de Deus? Tudo tranquilo? Bom, porque a amostragem responde grande parte do nosso problema, né? Inclusive, na prática, o pessoal tem uma dificuldade absurda de ser aleatório. Então, o pessoal sai de casa para poder promover a estraticária proporcional e não consegue. Promove algo alternativo, que é a amostragem por cotas. Então, vocês observam, por exemplo, da proporcional, que eu teria que entrevistar, ah, que eu teria que visitar o fornecedor A por 3 vezes. E aí o cara sai de casa para poder fazer essa visita por 3 vezes, só que de maneira aleatória. Eu vou analisar 3 condicionadores de A, só que esses condicionadores seriam sorteados de maneira aleatória. Mas eu estou vendo aqui na minha frente 3 condicionadores de A. Para mim é muito mais conveniente estudar esses 3 condicionadores. Esse tipo de amostragem não é aleatório, é por conveniência. Ele recebe o nome na literatura de amostragem por cota. Eu tenho uma cota de 3 condicionadores do tipo A. Depois que eu satisfizer essa cota, eu volto para casa. Isso aí tem feito a gente alcançar muitos erros de amostragem, por exemplo, em pesquisa de intenção de voto. Que a pessoa sai de casa com a intenção de entrevistar alguns perfis sorteados aleatoriamente na rua, mas ele consegue fazer isso às vezes no bairro dele. Então a amostra não fica com o cara da região como um todo, fica com o cara do bairro do cara, ou dos vizinhos do cara.